Vainahem, então usa o verbo niham. O verbo niham é geralmente o verbo que se usa para falar do arrependimento de Deus. O niham significa ter compaixão, sentir-se condoído. É de onde vem a palavra o Nahum, o profeta, que é consolar também. Então, quando diz Vainahem, e estava arrependido, Adonai o Eterno, que Asa et Hadam, porque fizera o ser humano, Baaretz, na terra, Vait Atsev el Libo. E isso entristeceu o seu coração. Então, esse arrepender-se aqui é de sentir-se a segunda parte do verso concorda com a primeira parte, dizendo então que Deus se entristeceu. Aqui a palavra triste em hebraico é atsuv, né? Desse verbo aqui, vait atsev, ele ficou triste. Na verdade, ele está atribuindo a Deus um sentimento humano, que a gente chama de antropopatia. Né? Quando a gente diz que Deus tem mão, pé, braço, olho, a gente está atribuindo formas humanas para Deus. É uma forma de dizer quem é Deus a partir de nós. Então, a gente chama isso de antropomorfismo, ou antropomorfia, que é quando você atribui formas para Deus. E antropopatia, quando você atribui sentimentos humanos a Deus. Então, dizer que Deus se arrependeu, que Deus se entristeceu, é atribuir um sentimento humano para Deus. Mas, de qualquer forma, o verbo aqui não é chuv. O verbo chuv tem a ideia de você estar indo numa direção e você se arrepende de algo que você fez e não deveria ter feito. Aí você volta o caminho inverso. Não é o que Deus fez. Aqui o verbo é niham. Deus ficou entristecido, comovido de ter que destruir o homem. Aí o que ele fez? Não destruiu. Deus não destruiu a humanidade. Apesar de mandar o dilúvio, Deus salvou a humanidade. Bastava salvar um casal, por exemplo, vamos pensar um dos filhos do Noé, que poderia gerar filhos, ele estaria salvando a humanidade. Que a humanidade, a Bíblia diz que o ser humano é Zahar o Nekevá, ou seja, macho e fêmea, masculino e feminino. Então, Deus salvando um macho e uma fêmea, ele está salvando a raça humana, assim como salvando um macho e uma fêmea de um animal, ele está salvando a espécie, aquela espécie animal. Então, ele não destruiu. E ele se arrependeu, o Senhor, de haver feito o ser humano, e isso lhe pesou o coração. Quer dizer, sentiu pesaroso, mas não é pesaroso de ter feito. O pesar é de ter que mandar o dilúvio. Né? Então, às vezes a gente dá ênfase aqui que ele se arrependeu, que é um verbo até inadequado, né? Porque a gente pensa que Deus errou, né? Mas é esse verbo sentir-se condoído, pesaroso, entristecido, atsuv, triste, porque o ser humano está no máximo da degradação. Trouxe umas definições aqui do dicionário Ruais. Arrepender é lamentar o mal cometido, sofrer pela falta praticada. Então, nesse sentido, não dá para atribuir para Deus, né? Porque Deus não lamenta o mal cometido, porque não comete mal. Uma segunda definição, retroceder com relação à atitude ou atitudes ou compromissos tomados. Então, retroceder. Com atitudes próprias também Deus não pode retroceder, né? Porque ele sempre toma atitudes corretas. Uma terceira definição de arrepender, lamentar ato ou procedimento do passado. Também, se for ato próprio, não dá para atribuir para Deus. E aí peguei uma outra definição do dicionário Coogan Wise, que é uma enciclopédia, uma definição menor. Arrepender-se, sentir verdadeiro pesar de faltas cometidas. Então isso atribui ao ser humano, né? Ou arrepender-se sinceramente. Também não se atribui a Deus. Mudar de opinião. Aí nesse caso, o arrependimento pode ser mudança de opinião. Então nesse sentido, dá para você dizer que Deus pode mudar de opinião. Porque na verdade Deus apresenta duas opiniões. Uma e vamos pensar em Nínive. Eu vou destruir Nínive, é a primeira opinião. Segunda opinião, Nínive se arrependendo, eu não destruo Nínive. Então, de acordo com a mudança dos ouvintes da palavra de Deus
Deus muda de opinião. Mas assim, ele tem duas opiniões já prontas. Quem fala que vai destruir é porque não quer destruir. Né? Quem avisa, olha, se vocês não se arrependerem, Nínive será subvertida. Então quem manda esse aviso, manda o aviso para não destruir. Então, na mudança dos ninivitas, Deus não destrói. Então, a gente pode pensar no arrependimento de Deus, que é Deus deixa de agir para favorecer alguém. E então, ele ia agir de uma forma, mas ele deixa de agir. Então, nesse sentido, a gente pode usar o termo arrepender, mas não é arrepender porque ele fez alguma coisa errada. Ele reconsiderou, mudou a direção. Uma mudança de direção, mas que já estava prevista. Quer dizer, não foi pego de surpresa. E, na sua opinião, o dilúvio ele é parcial ou total do globo todo? Então, o dilúvio, naquela época, pensando nos habitantes do mundo, né? Então ele seria um dilúvio total no sentido que abarcou toda a humanidade, quer dizer, onde o ser humano estava. Sim. Não quer dizer, não teria necessidade de ser no planeta inteiro, sim, se não tinha habitantes. Sim. O que se pensa da Terra na época é que era uma Pangeia. O que é a Pangeia? A Pangeia era tudo interligado, os continentes. Se a gente olhar, parece que era um quebra-cabeça, né? Se juntar ali, vai encaixar. Então, com o dilúvio, que o dilúvio foi tão violento, a ideia é que o dilúvio teria causado essa separação dos continentes. Quer dizer, lembra que o dilúvio não foram águas só de cima, mas as águas embaixo, né? E com toda a força, é como se fosse rasgando o mundo e dividindo em porções, né? Nos continentes. Então a ideia é que havia era tudo interligado, era uma coisa só, né? Chamada de Pangeia, e depois se separou, e possivelmente o dilúvio fez isso.